Boa noite, Guarulhos. Está iniciando mais uma edição do Debate Guarulhos desta sexta-feira, 30 de abril. Olha, final de abril, com a temperatura super agradável. Final de semana de muito frio. Amigão, cobertor, leitinho quente. Obrigado pela sua companhia, você que me acompanha nas redes sociais, pelo Facebook do Guarulhos em Destaque e também o YouTube Geraldo JR da TV, o nosso canal. Eu peço que você, gentilmente, faça a sua inscrição para acompanhar toda a nossa programação. Comigo hoje o Felipe Poi, corintianíssimo, que perdeu ontem. É bom deixar registrado para o Penharol, que quando ganha do Santos, ele chega feliz da vida. Perdeu ontem, ele tá triste, fazer o quê? Paciência. Vamos dar uma boa noite inicial ao nosso convidado, pastor Aécio Ribeiro. Boa noite, pastor. Boa noite, Geraldo. Que alegria estar mais uma vez com você, uma vez aqui para servir essa comunidade de Guarulhos e do mundo, né? Porque pela internet a gente chega também a todos os lugares e é uma honra enorme estar contigo mais uma vez. Tá certo. Em 30 segundos eu volto com você, que eu vou abrir as manchetes do portal guarulhosendestaque.com.br. Na tela, Felipe Poi. Olha aí, trazendo novidades. Número de cervejarias registradas no país aumentou 14%. Confiança de serviço sobe 4 pontos em abril, segundo a Fundação Getúlio Vargas. E temos mais. Ministro Marco Aurélio determina a realização do Censo Demográfico 2021. Restaurante do Bem atinge 4.400 refeições distribuídas à população vulnerável em Guarulhos. E tem os dados do Covid-19. Essas e outras notícias no portal guarulhosendestaque.com.br. Vamos voltar ao nosso convidado, pastor Aécio Ribeiro, que com certeza tem feito um trabalho importante nas redes sociais, com debates interessantes. Sempre que posso, tenho acompanhado você. E o que me chama a atenção, pastor, com a sua experiência, é que hoje, por exemplo, a solidão, que é algo que as pessoas não gostam de falar, detesta, mas os seus efeitos na pandemia têm sido cruel. O senhor, como homem de Deus, pastor, tem experiência em liderança. Como é que o senhor avalia os efeitos da solidão na pandemia? Geraldo, eu não sei se você chegou a perceber que uma pesquisa aí mundial revelou que o brasileiro é o povo que mais sente a solidão nesse período da pandemia. É o que mais tem problemas com solidão. Por quê? Porque nós somos um povo, na nossa própria característica, na nossa própria natureza, na maneira de a gente viver, da maneira de a gente ser, nós somos muito calorosos, nós gostamos de gente, gostamos de relacionamento, né? Gostamos de tocar as pessoas, nós gostamos de estar com as pessoas. Então, obviamente, um processo como esse, que já se caminha aí para mais de ano, né, que a gente tem esse momento difícil de ter que readaptar todos os nossos movimentos da vida para um momento meio que mais estranho, fazendo em home office. Olha como estamos aqui, inclusive, né? Hoje eu daqui, você daí, essa coisa da necessidade do abraço, aquela coisa que a gente falta, de estar perto, do calor humano. Tudo isso realmente é muito adoecedor, né? E, obviamente, o brasileiro acabou sentindo isso de uma forma muito impactante. E a gente percebe, olha, os ambientes onde nós gostaríamos de estar, os ambientes onde nós já tínhamos tradicionalmente uma certa frequência, né? Inclusive a igreja, essa pandemia realmente causou um impacto muito grande. Essa solidão, obviamente, é uma solidão que adoece, é uma solidão que nos deixa cativos, né? Cativos do abraço, né? E nos sentimos cada vez mais distantes um do outro, né? Geraldo, Salomão, o sábio, disse algo muito forte em Provérbios 18:1. Ele diz assim: aquele que se isola insurge contra a sabedoria. É interessante que a própria sabedoria se constrói nas relações,
na capacidade de enxergar o outro, de estar com o outro. Então, penso que esse período realmente tem sido um período muito difícil de lidar, porque lidar com a solidão não é algo fácil. Algumas pessoas acabam num momento de muitos conflitos pessoais, outros acabam gerando outros tipos de doenças psicológicas, e a gente viu aí o aumento gigantesco de doenças psíquicas, né, nesse último ano. Agora, pastor, em cima desse ponto que nós estamos avaliando, você acha que o aumento da violência doméstica, não só contra a mulher, contra os filhos, tem a ver também com esse efeito da solidão? Geraldo, eu não sei se é o efeito da solidão. Eu penso que o grande problema que a gente teve, né, dentro desse momento, inclusive das relações conflitivas, né, diga-se de passagem, por favor, me permita fazer aqui até um anúncio. Hoje é o último dia de abril, amanhã, dia 1º de maio, a gente começa, inclusive na igreja, o mês da família, né? Um mês de oração, de clamor pelas famílias, atentos, inclusive, a essa situação da violência familiar. E o tema do nosso mês, né, das nossas conferências, que teremos 4 conferências deste mês, o tema é justamente esse: paz em meio ao caos. Porque, lamentavelmente, o número de casos, né, de violência familiar aumentou muito nesse período da pandemia. Mas eu não diria por causa da solidão, eu digo justo porque as pessoas estavam acostumadas dentro de outro movimento e às vezes se ausentavam da casa, passavam o dia, né, todo no trabalho, voltavam, e a convivência era algo que estava resumido a um pequeno tempo do dia, né? O resto do tempo era dormindo, então um pequeno tempo do dia. Quando a pandemia compulsoriamente lançou todas as pessoas dentro das casas, e aí as pessoas tiveram que fazer home office, outras tiveram que mudar todos os seus, a sua rotina de trabalho, a sua rotina operacional mudou completamente. Tem escritórios que fecharam definitivamente para que os seus profissionais trabalhassem em casa, né? Isso fez com que essas relações, né, ganhassem um novo ambiente, agora um novo momento, né, nas relações familiares, e aí as pessoas passaram a se estranhar, porque, por incrível que pareça, né, mesmo gente que tinha 20 anos de casado, 30 anos de casado, o tempo de convivência dentro do mesmo ambiente era menor. E quando você agora passa a viver dentro do mesmo ambiente, Geraldo, você sabe que as imperfeições começam a se manifestar, né? E as nossas imperfeições, elas acabam destruindo aqueles ídolos, aqueles heróis que a gente tinha, né? Alguém já disse que a proximidade mata os ídolos, né? E aí toda a imagem que estava toda, de alguma forma, desenhada na nossa mente a respeito daquele outro ser com quem nós convivemos, acabou isso sendo destruído, sendo desconstruído, e as pessoas não conseguiram se relacionar tão harmoniosamente. Agora, penso que um dos principais elementos que geram essa desarmonia e essa violência, esse momento conflitivo nos lares, seja justamente os enfrentamentos das dificuldades que agora a família inteira tem que atravessar. A gente não pode pensar que a violência no lar é apenas uma questão comportamental, de alguém que é estúpido, de alguém que é agressivo, de alguém que é machista. Não. Existem outros elementos, que são, por exemplo, as questões financeiras. Viu? A questão financeira gera muitos conflitos no lar. O desemprego, né, pastor? O desemprego, meu Deus, e como o desemprego gera? Então você imagina, Geraldo, todos esses elementos que envolvem, ou que a pandemia trouxe à tona e acabou fazendo emergir, também trouxeram no seu pacote esse ímpeto de violência que acabou sendo despertado nessas pessoas. Eu não estou aqui dizendo que essas causas ou essas justificativas, entre aspas, né, essas explicações, eu não vou dizer justificativa, eu não estou dizendo que essas explicações dão direito à pessoa de ser violenta, não estou dizendo isso. Estou dizendo que, lamentavelmente, a violência não é apenas a manifestação, o transbordamento de uma questão comportamental. É também consequência de todos esses elementos, né, que, lamentavelmente, a pandemia trouxe, né, para dentro dos nossos lares. Estou conversando com o pastor Aécio Ribeiro, jornalista e também com experiência em capacitação de liderança. Agora, pastor, um outro dado
que preocupa nesta pandemia não é coincidência, mas em cima do que nós estamos discutindo, falamos aqui a respeito da violência dentro de casa, falamos aqui da solidão, mas algo que a imprensa tem divulgado esta semana é a exploração sexual. Algo que preocupa a nossa sociedade, que a cada momento aparece um fato novo. Você acredita que a exploração sexual, que é algo que a imprensa normalmente não divulga com tanta ênfase, mas agora, em período de pandemia, os fatos aparecem de forma consistente? Os fatos que acabamos de comentar têm a ver porque, no meu entendimento como pai, como jornalista, é que a exploração sexual é uma falha da família e uma falha do Estado. Eu queria ouvir a sua opinião. Ô, Geraldo, engraçado, né? Falar sobre exploração sexual dentro dos lares, nós estamos falando justamente do abuso sexual de menores, né? Penso que seja essa é a questão. E, obviamente, também existe outro abuso, né? Que é o abuso também de próprios casais, porque tem maridos que desrespeitam as esposas e esposas desse marido do ponto de vista da própria intimidade e acabam também sendo abusivos nessa relação e nessa intimidade. Lamentavelmente, a própria natureza humana, né, desconstruída, e aí eu falo teologicamente, desconstruída por causa da imperfeição e do vírus do pecado, né, fez com que as pessoas começassem a tentar preencher os seus vazios, né, os vazios espirituais, com alguns subterfúgios, entre eles o sexo. Né? Você vê assim, a questão da sexualidade, a questão do descontrole sexual, eu queria usar um outro termo que me fugiu agora, mas essa coisa do sexo desordenado, tudo isso é consequência de pessoas que estão com alguns conflitos interiores e necessidades de preenchimento de vazio, que acabam tentando encontrar, tentando achar, né, no prazer sexual, né, alguma resposta para isso. Bom, quando a pessoa acaba trazendo sobre si muitas outras angústias, muitas outras preocupações, o nervosismo, a tensão, tudo isso acaba também eclodindo dentro dos lares e fazendo com que o descontrole, né, sexual acaba se manifestando, principalmente, eu estou falando aqui das relações entre marido e mulher. Agora, quando entra para o aspecto da exploração de criança, do abuso de menores, eu penso que seja eu sei que a ciência fala que há uma doença, né? Mas eu acho que tem aí um aspecto espiritual muito forte, né? De pessoas que lamentavelmente se permitem, né, ser influenciadas pelo maligno, porque para mim explorar uma criança, para mim explorar um menor, né, abusar desse menor dentro do contexto familiar, isso é por demais agressivo. Talvez seja das práticas mais nojentas, das práticas mais repulsivas que a gente pode ter. Mas, lamentavelmente, você coloca aí em sua palavra, eu desconheço a pesquisa, mas, lamentavelmente, a gente sabe que dentro dos lares acontece muito, dentro do círculo mais íntimo, que deveria ser a rede de proteção e a rede de segurança das pessoas. Lamentavelmente, a gente percebe aí que a criança e adolescente sendo abusados, explorados, e há também casais que estão com desequilíbrio, disfunções, não apenas quando eu falo de disfunção aqui, eu estou falando no sentido mais amplo do termo, desequilíbrio nessas relações íntimas e caminhando para um nível aí de, né, totalmente como é que eu falo? Não adequado, né, para uma relação. É realmente algo muito preocupante. E eu acho que não só o governo, não só as políticas públicas, a igreja também, a sociedade deve se preocupar com isso e estar atenta para qualquer tipo, né, de sinalização de de algo que esteja fora do padrão, de algo que esteja fora daquilo que é normal, digamos assim. Pastor Aécio, é evidentemente que existem opiniões em relação a este assunto de vários segmentos da nossa sociedade, mais com o dedo acusador, né? Alguns culpando o Estado porque a grade curricular
já não é mais aquela onde o professor se preocupa com o bem-estar da classe, do aluno, enfim, é uma discussão longa. Mas eu quero aproveitar a carona nessa discussão, e você em casa, obrigado pela audiência de qualidade. Há 2 semanas tivemos um fato também ligado à violência na cidade do Rio de Janeiro, envolvendo um vereador, né? Uma criança que foi agredida e morta. Vários comentários de especialistas de diversos setores. E um comentário que me chamou a atenção essa semana, pastor Aécio, de uma psicóloga, dizendo que os pais que deixam os filhos com doméstica, com diarista, ou deixam em tempo integral numa escola, eles são os grandes responsáveis pela formação do caráter desta criança. Em outras palavras, para essa psicóloga que eu ouvi, a criança pode crescer com uma certa fragilidade. Eu queria ouvir a sua opinião sábia a respeito desse tema. Geraldo, eu penso o seguinte, eu vou inclusive transitar aqui pela cosmovisão cristã, né, que é aquela que eu defendo. Eu penso o seguinte, toda criança quando nasce, Deus entrega aos pais a responsabilidade de instruir, de aplicar princípios, de colocar ali valores e conduzir essa criança, claro que não do ponto de vista impositivo, mas sempre propositivo, para o caminho, a Bíblia diz que filhos são como flechas na mão do guerreiro. Então é o guerreiro quem aponta a direção e tem a responsabilidade de instruir, de educar. É claro que as demandas da vida exigiram, né, que pais e mães se ausentassem dos lares em razão das necessidades. Então, todos têm que trabalhar. Hoje não é só o pai que trabalha ou só a mãe que trabalha, ambos têm que trabalhar. Então eu penso que esse processo de educação do filho, e aqui é uma opinião apenas, não tem nada fundamentado aqui para dizer, olha, eu fiz pesquisas disso, daquilo, mas eu penso que esse processo de educação do filho ele não está associado à quantidade de tempo que os pais dedicam, e sim a qualidade do tempo que eles dedicam. O que acontece é que às vezes os pais, os dois trabalham fora, quando eles voltam para casa, eles estão tão esgotados já por conta das suas demandas de trabalho, que não dão ao filho a atenção devida para instruir, para saber o que está acontecendo, para acompanhar e para nutrir o coração dos filhos de princípios. Porque também não adianta os pais estarem em casa e não conseguirem fazer com que a mente, não mentorear, né, eu vou dizer assim, não mentorear os filhos. A presença dos pais sem esse processo de mentoria, obviamente vai ser apenas uma presença física e não aquela presença que se requer de uma família estabilizada. Eu acho o seguinte, que quando os pais começam a terceirizar a educação dos filhos e terceirizar a criação dos filhos e perde o vínculo afetivo com eles, de fato, isso pode gerar grandes problemas e deixar os filhos extremamente vulneráveis, não apenas vulneráveis a todo tipo de assédio que pode vir, né, de fora, como também aquilo que acontece dentro da própria casa. Nós estamos falando sobre isso, né, a respeito da violência interna, né, da violência dentro de casa e do abuso e por aí vai, e a gente sabe que a grande maioria dos filhos passam a sofrer. A pior referência que eles passam a ter é justamente a referência da casa, porque é na casa que eles sofrem, na casa que eles são abusados, é na casa que eles são violentados, é na casa que eles sofrem todo tipo de, digamos assim, de agruras que não era para sofrer. Porque o ambiente da casa deveria ser o ambiente do acolhimento, o ambiente do amor, o ambiente de treinar, né, as emoções, a fim de que essa criança pudesse realmente ser desenvolvida, né, dentro de todas as suas fases de desenvolvimento, com toda a saúde necessária para enfrentar a sua vida adulta. Então eu penso que realmente os pais têm sim essa responsabilidade, têm a responsabilidade de instruir. Isso não significa que os pais teriam que abandonar, ou um dos deles, abandonar o emprego para ter que dedicar todo o tempo, porque penso que a qualidade do tempo do pai é muito mais eficaz, eficiente do que a quantidade de tempo. Pastor Aécio Ribeiro, para a gente finalizar, eu tenho que pegar a sua opinião, porque além de pastor, é um jornalista competentíssimo. Sempre que pode,
a imprensa que é contra o governo faz sempre um exemplo de que existe uma parcela da igreja evangélica que apoia o presidente Bolsonaro. E a outra sequência é que o ex-presidente Lula ele vai ter o apoio da Igreja Católica. Como é que você vê esse embate antecipado das eleições 2022? Ô, Geraldo, na verdade, você sabe qual é a minha opinião, eu vou revelar aqui para aqueles que ainda não sabem. Eu tenho, assim, uma certa preocupação com essa promiscuidade, essa relação promíscua entre governo e igreja. Essa relação, para mim, é promíscua e ela não deveria ser da forma como está sendo. Certamente, vamos aqui por partes, certamente há mesmo um grande número de pessoas cristãs, evangélicas, eu vou dizer cristãs de um modo geral, que apoiam o atual governo pela bandeira que esse governo levantou. Levantou a bandeira de Deus, Pátria e Família, e obviamente que isso cai como uma luva para aqueles que estavam já também, e todos nós estávamos do ponto de vista geral, né, meio que já preocupados com os destinos de uma nação que renega Deus, que renega a família e que renega a pátria. Então, se você tinha qualquer pessoa que tivesse alguma preocupação com essa temática, obviamente iria abraçar uma bandeira como essa. E a maioria dos cristãos tem, de fato, essa temática, né? E aí, por isso, passou a apoiar o governo de uma forma talvez até mais incisiva e por aí vai. Agora, essa briga, dizer assim, a igreja ela tinha que se diluir politicamente, eu acho que é até uma desconstrução, olha bem, até uma desconstrução do papel da igreja. O papel da igreja não é se diluir politicamente, embora nós saibamos que como cidadãos que somos, qualquer pessoa da igreja, envolvida na fé, ela tem o direito de estar em qualquer instância social. Pode ser presidente da república, pode ser senador, pode ser deputado, qualquer cristão pode ser. O que eu acho que é mais, quando eu disse que a relação é promíscua, então vamos analisar, quando é que eu vejo a promiscuidade? Quando há patrulhamento de voto, quando há esse tipo de partidarismo, dizendo assim, nós aqui estamos com isso, e aí para mim é promíscuo. Quando há interesses por trás como é que chama? De curral eleitoral, né? Acurralar o povo, isso para mim é terrível, é muito promíscuo, é nojento e é inaceitável. E também quando a igreja tenta impor para o governo as suas opiniões ideológicas, aí eu acho bem preocupante, muito complicado. A igreja não tem que impor, ela tem que continuar defendendo as suas causas e, obviamente, apresentando a sua ideologia, o seu pensamento, a sua doutrina, a sua cosmovisão, já que nós cremos que essa é a cosmovisão, que é a mais adequada para o mundo e para o mundo viver em qualidade, podemos apresentá-la, que não pode impor. Então, eu acho que essas brigas, elas acontecem justamente por causa de alguns excessos, né, extremos, que tanto os políticos quanto os religiosos acabam tendo, e aí se unindo, se diluindo dentro de dois ambientes que não deveria ser uma relação mais heterogênea do que homogênea. Deveria ser assim, ó, estamos aqui entendendo o nosso papel social, entendemos que nós somos cidadãos, entendemos que temos preocupação com o governo, mas o nosso papel, nós temos um certo limite, né, do ponto de vista social, e esse limite precisa ser respeitado para não confundir uma coisa com a outra. Particularmente, eu tenho um compromisso pessoal de orar todos os dias pelo presidente da República, pelos governadores dos estados, pelos prefeitos municipais, e especialmente o prefeito de Guarulhos, o seu vice-prefeito, porque eu tenho esse compromisso pessoal. Eu fiz um compromisso, não fiz compromisso com eles, não fiz aliança com eles, não fiz campanha para nenhum deles, eu apenas estou dizendo que eu tenho um compromisso pessoal, porque entendo que todo cristão e todo cidadão precisa estar atento a esses movimentos políticos. Tem que estar atento ao que está acontecendo na sociedade e tem que exercer o seu papel de intercessor, de aquele que ora, aquele que está buscando o bem social de um modo geral. Meu amigo pastor Aécio, jornalista, sempre um privilégio para mim, para o meu público, de ter esta visão, de ouvir esse tipo de comentário, só vem a melhorar a nossa capacidade de entendimento. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, que Deus abençoe sua vida, as suas considerações finais. Eu que agradeço, Geraldo. É sempre uma honra poder estar contigo, estar no programa. Espero que já a gente consiga estar no estúdio juntos. Com certeza.
eu estarei sempre ao seu dispor. Quando precisar, você me chama, a gente faz o alinhamento de agenda e será sempre uma honra poder atender a essa população através do seu programa. Um abraço para você, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, pastor Aécio. Eu vou fazer um break news, meu amigo Felipe Poi. Daqui a pouco a gente volta na tela e nas redes sociais. Em Guarulhos, na Avenida Papa João Paulo 23, número 75, Meca Café. Sua melhor opção para o seu café da manhã. Almoço com pratos especiais, como filé de tilápia, com legumes salteados e purê de mandioquinha regado no azeite. Venha conferir. Meca Café. Estamos preparados para receber você. Meca Café, sua melhor opção em coworking. Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios, com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo. Estamos de volta com o debate Guarulhos desta sexta-feira, 30 de abril, final do mês, né? Amanhã vai ser feriado, dia 1º de maio, e é justamente para justificar o feriado de 1º de maio, eu trouxe o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, que assume agora em julho, né? E evidentemente que, para saber dele, se nesse período de pandemia, com auxílio emergencial, com linha de crédito, se ele está batendo palma para todos os benefícios ou se ele está rancoroso com o governo federal. Boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos os telespectadores. Eu não tenho rancor com ninguém, viu, Geraldo? Você sabe que com você não posso pegar o moro com você. Meu coração é limpo, meu coração é aberto, eu sou um cara do bem e eu não tenho rancor nem ódio com ninguém. Eu só tenho críticas políticas dentro do mundo democrático que me permite, como cidadão, fazer crítica à política, a gestores públicos, porque na democracia isso é legítimo. É verdade. Deixa eu colocar aqui minha máscara que caiu. Agora, presidente, eu falei rancor, até um termo de brincadeira, tenho essa liberdade com você. Sim. O governo federal, ao longo desses 12 meses de pandemia, ele criou plano emergencial, inclusive foi publicado essa semana um novo decreto, deixando as empresas à vontade para escolher o modelo a seguir. Você acha que esse tipo de decreto ajuda ou não um desemprego que hoje o IBGE publicou mais uma taxa alarmante? Não, o plano ajuda sim as empresas, principalmente o setor de comércio, que vem sofrendo bastante. O setor mais atingido aí na pandemia foi o setor de comércio, lojista, porque a indústria não fechou, trabalhou normalmente, então o comércio sofreu. Esse plano, essa MP agora que foi assinada pelo Bolsonaro, com certeza vai dar um alívio a esses comerciantes, a esses pequenos empresários que precisa desse apoio financeiro para deixar os trabalhadores empregados, manter os empregos e ter uma certa economia aí para ter um alívio aí pelo menos por 90 dias. Só que no que se refere ao auxílio emergencial, eu tenho muita crítica, né? A MP vai ajudar os empresários agora. Agora, o auxílio emergencial de R$250 é muito pouco. A nossa luta, enquanto luta sindical, as centrais sindicais, vai ser o tema amanhã do 1º de maio. É a reivindicação do auxílio emergencial para R$600, porque R$250 não dá para fazer nada. E também continuar exigindo a vacinação para todos os brasileiros, né? Nós estamos vendo aí os Estados Unidos vacinando as pessoas já com 16 anos. E aqui ainda está acima de 60. A partir do dia 6 é que começa aí acima de 60 anos. Então é preciso que se tenha essa reivindicação, Geraldo, porque o Brasil tem condições de manter um auxílio emergencial de R$600. Uhum. Nós precisamos botar na cabeça desses políticos, principalmente do governo federal, é que eles têm que cortar um pouquinho deles lá.
Concordo com você. As mordomias do Congresso Nacional, né, as mordomias do Executivo, do cartão corporativo, que é gasto aí milhões. Então precisa economizar um pouquinho mais deles lá da máquina pública deles e deixar o povo brasileiro comer, porque com R$600 pelo menos se compra arroz e feijão. Agora, com R$250 vai se comprar o quê? Não tem, esse auxílio emergencial é muito pouco. E outra reivindicação do movimento sindical é que a gente fortaleça a democracia. É preciso se ter democracia nesse país. E a gente precisa sempre lembrar que o governo federal, o senhor Bolsonaro, vem ameaçando a democracia todos os dias, esperando aí que o povo brasileiro apoie ele colocar os tanques na rua. Então essa é a minha crítica, tá? Não é rancor, é crítica legítima, tá certo? Como cidadão. Eu sou assim. Agora, a gente percebe, eu tenho discutido isso aqui com várias lideranças empresariais, de sindicato, conversei essa semana que passou com o nosso amigo Dr. Reginaldo Sena, do Sim Comércio, conversei com o Silvio Alves, e há uma preocupação dessas lideranças no futuro do emprego. E Geraldo, hoje, na minha época, não do deles, a datilografia era quem tinha datilografia estava empregado. Né? O que quero dizer com isso? O profissional que não se qualificar, ele vai estar dentro de um segmento muito perigoso. Como o Sindicato dos Metalúrgicos está enxergando o futuro dessa categoria? O futuro da categoria metalúrgica e de qualquer categoria é a modernização através do estudo, porque hoje nós estamos aí com a indústria 4.0, é indústria altamente competitiva, moderna. Então hoje um operário ele precisa ter cursos de CNC, porque as máquinas são tudo máquinas digital, máquinas computadorizadas. Você pega um torno mecânico hoje, ele é todo, não tem mais o torno mecânico manual, ele é todo CNC, então tem que ter cursos. A indústria 4.0 está aí, né? É a quarta revolução industrial totalmente robotizada, onde os operários são operários altamente treinados, qualificados, com faculdade. Sim. Na minha época, na sua, quem tinha um curso de datilografia estava empregado, mas aí veio a modernidade, vem a internet, vem tudo, as máquinas, tudo moderno. Hoje todos os operários que têm a qualificação profissional são aqueles que têm nível superior dentro das fábricas. Hoje, no mínimo, nível técnico, né? Tem que ter cursos técnicos para operar essas máquinas. E a indústria 4.0, ela favorece um lado, ela abre mercado para esse povo qualificado, só que também esses trabalhadores que não têm a qualificação, eles são demitidos e precisa ser requalificado, precisa ser ajudado pelos governantes, seja ele governo municipal, estadual e federal, para qualificar esses trabalhadores. Não vai pegar esse povo que não tem a qualificação, jogar eles na rua e sem ter um subsídio público dos governantes, políticas públicas, para poder ajudar esses trabalhadores. Esses trabalhadores precisam ser ajudados. Eles são cidadãos. A gente vê muitos aí que estão desempregados aí, que além de não ter um emprego, não tem um curso gratuito, né? A nível de qualificação desses trabalhadores. Então é preciso que se tenha essa cobrança, essa visão. O esforço tem que ser, sabe, de toda a sociedade, das entidades sindicais, das entidades empresariais, dos governos municipal, estadual e federal, porque precisa ajudar a sua sociedade com educação, e a qualificação profissional para os pais de família e mães de família é fundamental, senão não consegue se recolocar ao mercado de trabalho. Agora, presidente, o ministro Marco Aurélio determinou a realização, através de uma liminar, no dia de ontem, do Censo Demográfico 2021, que, segundo ele tem razão, sem esse censo demográfico, as políticas públicas não têm informações corretas para definir verbas. Né? É claro, porque o censo demográfico é que vai definir quantas pessoas tem em cada residência, qual o grau de escolaridade, qual os investimentos públicos precisa fazer, se é mais na área da saúde, da educação, da habitação, de saneamento básico, de construção, de moradias, enfim. É esse raio-x do censo demográfico
que vai definir quanto as prefeituras, os estados, o governo federal precisa avançar em políticas públicas para essa sociedade esquecida, carente, nos rincões do Brasil afora, porque o censo ele é feito com a pesquisa pessoalmente, o pesquisador tem que ir lá na residência, lá nos cafundó do país, lá no fundão, e precisa de dinheiro agora. Por que não se programaram para fazer esse censo? Porque é a cada 10 anos que faz esse censo, e agora já vão atrasar 2 anos. É lamentável, mais um desastre do governo Bolsonaro. Presidente, essa criação da CPI do Senado é a antecipação das eleições? Não. CPI sempre teve. Só a turma do Bolsonaro que está com mimimi. Eles não falam tanto em mimimi. Mas teve CPI em todos os governos. Teve CPI em todos os governos. Por que não podia ter no dele? Por que ele é o bom que não pode ter? Ele é o quê? Ele é o dono do mundo que não pode ter CPI no governo dele? Me fala aí um governo que não teve CPI. Me fala um. Todos. Todos os governos teve CPI. Fernando Henrique, Itamar Franco, Collor de Mello, Lula, Dilma, todos teve CPI. O dele não pode ter? É do processo democrático. Só não pode ter CPI se ele der o golpe de Estado. O governo certo rancou com o senhor. É política, é democracia. Por que não pode ter CPI no governo dele? Só pode ter dos demais. Dele porque ele é palmeirense, ele falou. Não, é porque ele quer mandar sozinho. Agora, a democracia requer tudo na democracia demora para se aprovar, porque todo mundo tem o direito de debater. A democracia ela é debatida. Agora ele não quer isso. Isso não existe. Todo governo tem que ter. Agora tem coisa errada, só não tem qual a coisa está certa. Concordo com você. Ainda em relação ao governo, a Anvisa ela disse não à vacina do Sputnik. Inclusive, o presidente da Anvisa, tem uma matéria que está no nosso portal, ele de forma técnica comprovou e disse que os técnicos da Anvisa, eles não são políticos, não. São profissionais. Eles são técnicos. Eles são técnicos, concursados. A Anvisa... Então, ele foi bastante criticado porque essa vacina, Sputnik, ela não teve a documentação exigida. Quando o assunto é saúde, eu tenho que respeitar isso aqui. Claro. Um técnico, ele não vai dizer não. E a Anvisa está correta. Está correta. Vê se os Estados Unidos pegou a Sputnik. Corretinha. Vê se a Europa pegou. Não pegou, porque tem alguma coisa que não bate. Não deixaram a Anvisa fiscalizar e ter acesso a todas as pesquisas que comprovassem que a vacina é altamente confiável. Então a Anvisa está correta. Pois é. Mas o problema maior é que eu vejo o seguinte, onde eu quero chegar, presidente, é que tudo gera discussões. Gera. Né? Aí já estão falando que a culpa é do governo federal, a proibição. Nada a ver. Aí tá vendo que eu não tenho rancor? Eu sou o certo. Pois é. A Anvisa está correta, que a Anvisa é confiável, é extremamente competente. Sim. Lá nós estamos falando de pessoas que são cientistas, pessoas que estudaram, pessoas que passaram a vida estudando para ter aquela qualificação de dizer o que é possível e o que não é. Né? Então, a Anvisa não está fazendo o que o Bolsonaro quer, a Anvisa está fazendo o que a ciência permite que eles definam. Ainda bem, né? Lógico. Estou conversando com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, que assume, presidente eleito, só assume em julho. Julho. Agora, presidente, um dado muito interessante, que está no nosso portal guarulhosemdestaque.com.br, número de cervejarias registradas no país aumentou 14%. Mesmo com essa pandemia, alguns segmentos cresceram. A que se deve isso? Olha, nem todos os segmentos estão ruins. Nem todos. Né? O setor de alimentação... Esse está bombando. Está bombando. Você pega as indústrias de alimentação, está bombando. Você pega vários setores aí que está bem, porque não foi todos que travaram. O povo precisa comer, o povo precisa vestir, o povo precisa de muita coisa. Então, assim, aqueles segmentos que é essencial... laboratório, farmacêutico, essa área aí tá bombando. Sim. Né? Então, assim, só o setor de comércio, a indústria, é só o setor mais que teve as paralisações por conta do Covid. Então, por isso que o comércio e serviço foi afetado. Uhum. Mas nem todos os setores foram, porque trabalharam normalmente. Uhum. Mas, Geraldo, eu quero falar aqui depois do 1º de maio do aniversário do sindicato. Não, já vamos começar a falar. A minha pauta a seguir, eu vou fazer um break news com o meu amigo Felipe Poi,
E daqui a pouco a gente volta falando das festividades e aniversário dos sindicatos metalúrgicos. Em 1 minuto. Estamos de volta com o Debate Guarulhos desta sexta-feira. Presidente, que assume julho. Cabeça, temos 1º de maio e também 58 anos de aniversário dos sindicatos metalúrgicos. Hoje os sindicatos metalúrgicos de Guarulhos, Arujá, Mariporã e Santa Isabel, que é um só, completa hoje 58 anos de idade. Parabéns, parabéns. E eu quero aqui parabenizar a todos os metalúrgicos e metalúrgicas, parabenizar a todos os fundadores do sindicato, a velha guarda, que fundaram o sindicato na época, tudo jovem, os mais velhos tinham 26 anos de idade, e tem muitos vivos ainda, o seu Edmilson, Chicão, Calqui, Antônio Augusto, Agenor, todo esse povo aí que são os fundadores, e principalmente a categoria, que nos honra com essa luta de manter esse sindicato não só por 58 anos, mas que venha mais 58 e que aqueles associados que estão aí lutando no dia a dia para manter esse sindicato, mantendo sua filiação firme e acompanhando a luta e participando dela, para que a gente possa hoje ter convenções coletivas que garantem direitos sociais, proteção aos trabalhadores acima da lei. Porque depois da reforma trabalhista de 2017, se não tiver uma convenção coletiva que proteja o trabalhador, só para ter um exemplo, uma empresa pode contratar e pagar um salário mínimo, R$ 1.100 para trabalhar dentro de uma metalúrgica. E por que não fazem isso? Porque tem uma convenção coletiva que proíbe, tem um piso mínimo da categoria, que é quase o dobro do salário mínimo nas empresas acima de 500 funcionários, né? E festa do dia 1º? Então, amanhã é o 1º de maio, eu já parabenizo aí a classe trabalhadora do Brasil por lutar por democracia. É a classe trabalhadora que vai para as ruas em todos os momentos difíceis do país. E parabenizo a todos os trabalhadores e trabalhadoras amanhã pelo seu dia. E a nossa pauta, amanhã não pode ter aglomeração, porque nós estamos respeitando, né, tudo que a ciência nos obriga em relação à pandemia. Mas vai ter a live das centrais sindicais, vai ter a participação de todos os presidentes, de várias autoridades políticas do país, de vários artistas também que vão se pronunciar no 1º de maio. 1º de maio é dia de luta. Se tivesse como fazer aglomerações, a gente estava na rua reivindicando e juntando o povo, porque é o povo na rua que emana o poder. O poder emana do povo. Mas como não pode aglomerar, tem que usar as redes sociais. E a pauta de amanhã, ou seja, a de hoje e de amanhã, para simbolizar a luta dos trabalhadores, é vacina já para todos. Os Estados Unidos está vacinando com 16 anos. E aqui está atrasado. Auxílio emergencial de R$600 e democracia para esse povo, que nunca perdemos, né, que nunca podemos perder a nossa democracia e emprego, porque o Brasil precisa, com a vacinação, vai voltando o emprego naturalmente. Presidente, obrigado, parabéns pelo aniversário do sindicato, sempre gentil em atender esse jornalista, que Deus abençoe você, uma boa semana. Às vezes eu não dá para chegar atender seus pedidos, mas... Não trouxe o almoço. Mas a gente agradece, tá? Eu, às vezes... não esquece a marmita. Esqueço de trazer. Eu esqueci que eu trabalhei. Esqueci, porque não deu tempo também, tá? Mas eu agradeço de coração. Um abraço aí para todos os telespectadores do seu programa, ao Felipe, ao Lucas e obrigado. Também
estar aí sempre ajudando você aqui. E eu fico muito feliz de ver você aqui sempre dando espaço para que a gente possa falar da nossa categoria, dos trabalhadores e do que a gente pensa, independente do que cada um é politicamente falando. Sim. Obrigado, presidente. Grande abraço. Eu vou chamar agora o especialista em mecânica, meu amigo Wagner Pedro. Boa noite. Boa noite, Guarulhos. Boa noite, Geraldo. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui falando mais um pouquinho sobre manutenção preventiva, ajudando você, nossos clientes, a tirar dúvidas sobre como fazer ou como manter o seu veículo em ordens. Você que segue a gente nas redes sociais, muito obrigado. Continue deixando as suas perguntas lá no Instagram, @personalitycar. Assim, a gente consegue ajudar vocês tirando dúvidas sobre como manter o carro em ordem e deixando essas respostas no próximo programa. E vamos responder mais uma que deixaram para a gente aqui sobre se é necessário realmente levar um cabeçote para retífica quando quebra a correia dentada. Nós falamos no programa passado sobre correia dentada, então demos algumas dicas o que poderia acontecer se esse motor saísse de sincronismo. Explicamos ali a situação de entortar as válvulas ou até mesmo danificar os pistões. Mas hoje a gente vai focar especificamente sobre cabeçote. É realmente necessário levar para a retífica? Sim. 90% dos veículos que entortam ou quebram a correia dentada é necessário ser removido o cabeçote e levado para a retífica. Mas como eu posso ter certeza, Wagner, se realmente eu tenho que levar o meu cabeçote para a retífica, se é necessário realmente fazer a remoção dele? Alguns mecânicos, eles fazem algum teste de vazão usando o vacômetro ou teste de compressão de cilindro. Eles conseguem avaliar para ver se realmente entortou alguma válvula, porque a partir do momento que essa válvula empena por falta de sincronismo, o motor deixa de ter compressão. Então, alguns casos, alguns mecânicos, eles substituem a correia que entortou ou que quebrou e fazem a averiguação para ver se houve alguma danificação no cabeçote. Caso eles detectem que realmente tenha sofrido o impacto do pistão nas válvulas, é feita a remoção do cabeçote. Bem, falamos que precisamos tirar o cabeçote. Como é que eu faço? A Personality Car, ela tem uma equipe estruturada para poder atender a essas questões, pois a Personality Car ela tem as duas coisas no mesmo local, a retífica de motores e a oficina mecânica. Ou seja, caso aconteça um problema grave como esse no seu veículo, nós conseguimos resolver tudo no local só, tanto a questão de usinagem, a manutenção do veículo e até a compra de peça. Isso acontece, é muito bom, porque muitas vezes quando o seu veículo vai parar no mecânico e ele não tem a retífica próximo, você tem que ficar se deslocando para levar o cabeçote para a retífica de motores, depois se deslocar para a autopeça, e isso acaba consumindo muito tempo do cliente, e isso envolve também muitas questões de garantia. Muitas vezes quando você faz uma usinagem, dependendo no local, a garantia é do mecânico. O mecânico ele alega que a retífica que tem garantia. E por sua vez, o cliente fica ali a ver navios com um problema com jogo de empurra ali que a gente não consegue decifrar quem é o causador do problema ou de quem é a garantia. Então, é muito importante você nos conhecer, seguir a gente nas redes sociais, ver o nosso trabalho, porque você vai observar lá que a gente consegue ter um trabalho bem claro através do WhatsApp, mandando mensagens, vídeos, chamadas, fotos do serviço que está sendo executado. É uma forma clara e transparente para que você tenha uma certeza do que seu veículo está sendo feito, o que realmente é necessário. Mas Wagner, então, se eu levei o cabeçote para a retífica, como que eu tenho certeza que eu tive algum tipo de problema com ele? Bem, a Personality Car, como eu disse, eu mencionei, tem um balcão. Lá, o funcionário ele vai avaliar o que realmente precisa ser feito. Através com o paquímetro, ele vai medir a altura do cabeçote,
para saber se ele tem altura para ser feito a sua retífica. Muitas vezes, quando você substitui um cabeçote ou a junta do cabeçote, é necessário fazer uma plana na superfície para que a sua junta nova que seja colocada tenha ali o seu assentamento perfeito. Isso a gente menciona e dá essa dica porque alguns casos as pessoas acham que entorta a válvula não é necessário fazer mais nada, apenas substituição de válvulas. Mas isso não é verdade. Quando o cabeçote empena as válvulas, vários itens internos ali, como guia de válvula, as válvulas, até mesmo o comando de válvula, ele empena de uma tal forma que não consegue ser recolocado novamente no seu cabeçote. Então, é muito importante saber se a retífica tem todo o maquinário correto para ser feita uma retífica clara e bem feita. Um torno bem alinhado, uma máquina de plana digital. Todo esse processo é muito bom. Bem, falamos aí sobre problema de cabeçote, se é necessário levar para a retífica. Sabemos que há fatores que precisam realmente ser removidos e há testes que dá para ser feito para não ser substituído ali, removido o cabeçote, desde que seja feita um teste bem feito, colocando a correia de volta, fazendo o teste de compressão, conferindo, né, se realmente não houve nenhum tipo de empenamento. O que se troca quando retifica um cabeçote? Eu vou deixar para vocês alistado algumas situações como nós mencionamos, guia de válvulas, retentores. Quando você faz essa substituição ou remoção do cabeçote, tem que ser conferido todos esses itens que eu acabei de mencionar para vocês. Automaticamente, vai ter alguns itens que tem que ser trocado, como juntas, correias novamente. Aproveitar a situação e averiguar bomba d'água, retentores, para que, quando ser novamente montado, não precise fazer uma nova substituição de alguma peça que neste momento seria ideal ser substituído, ok? Geralmente, pessoal, quando empena ou quando quebra a correia dentada, acontecem esses problemas que a gente acabou de mencionar. Só para vocês recapitularem a situação, quebrou a correia dentada, temos testes a ser feitos, desde que o mecânico consiga fazer todos os diagnósticos corretos com a ferramenta correta. Se não, infelizmente, vai ter que ser levado para a retífica e ser feita a usinagem completa do cabeçote, trocar todos os seus componentes para que ele possa ser novamente instalado, para que ele possa funcionar corretamente. Uma dica muito importante, pessoal, é quando você faz a retífica de um cabeçote, você acaba aumentando a taxa de compressão do seu motor. Se por sua vez o seu motor não tiver muito bom de compressão na questão de anéis, de torque do motor em questão de bronzeamento, o correto já é praticamente fazer o motor completo. Essa avaliação, o mecânico ele consegue fazer alguns testes para ver se realmente aguenta uma situação dessa. Mas infelizmente, por questão de garantia, se não for feita a parte de baixo, não pode ser dada uma garantia de motor completo. E sim no item que foi executado, que seria a parte de retífica de cabeçote, mas não podendo dar garantia na parte de baixo, que, no meu ver, geralmente é feita uma avaliação para ser feito um motor completo, ok? Fique atento nessas dicas, mantenha sua correia dentada em dia, para que não tenha esse tipo de problema de ter que substituir ou quebrar uma correia dentada e ter que ter gastos desnecessários com retíficas e peça, ok? Falamos um pouquinho sobre isso. Vamos falar na semana que vem sobre limpeza de bico, limpeza do corpo do TBI, parte de injeção eletrônica. São itens essenciais para que o seu carro tenha uma economia e uma combustão correta no seu veículo. Lembrando que a Personality Car, ela fica na Avenida Barbegrim, número 750, ali no Jardim Santa Clara, ok? Agradecemos mais uma vez a sua audiência e deixe suas perguntas no @PersonalityCar e a gente consegue ajudar vocês com mais perguntas. Personality Car, para você ir mais longe hoje. Obrigado, meu amigo Wagner Pedro. Hoje estive em companhia do Felipe Poi e também do Lucas Braga. A você, muitíssimo obrigado. Bom final de semana. Boa noite.